Olá, terceiro ano, CAUNI, tópicos especiais em matemática, geometria analítica à circunferência. É isso que a gente vem estudando, já tem aí alguns dias, tá? E dentro desse tópico, nós estamos falando de posições relativas. E essa é a quarta aula desse assunto. Só para dar uma sintonizada, tá? Nós já falamos das posições relativas entre uma circunferência e um ponto, das posições relativas entre uma circunferência e uma reta. E hoje, nessa aula, nós vamos avançar na resolução de exercícios desse assunto. Tá? Eu sou o professor Cláudio Wagner e vou conduzir esse trabalho. Convido a todos que estão aí ligados a me acompanhar, tá? No desenvolver dos exercícios, que é uma coisa muito importante para o nosso aprendizado. Bora lá? Então vamos começar os nossos trabalhos aqui no nosso livro didático, parte 2, página 204, exercícios propostos no exercício 33. É a sequência do que a gente já vinha fazendo. Aqui nesse exercício ele diz assim, considere a reta S e o ponto C representados abaixo. Então, este desenho faz parte do enunciado da questão, ok? A reta S intercepta o eixo Y aqui está marcado 4, mas na verdade, se você imaginar as coordenadas, é 0,4. Da mesma maneira aqui, onde intercepta o eixo X, menos 2,0. Ok? Professor, eu vou ter que saber, assim, assuntos específicos de reta para poder trabalhar nessa parte, assim, da circunferência, nessa parte aqui principalmente. Porque posição relativa entre reta e circunferência, que é, assim, o tema dessa bateria de exercícios que estamos desenvolvendo hoje, tá? Uma das coisas essenciais é a equação geral da reta. Por isso que é o que ele pede na letra A. Determine uma equação geral da reta S. Mas isso é tranquilo de fazer, tá? Bem tranquilo. Veja como se você monta um determinante, tá? 3 por 3. Aí nesse determinante, na primeira linha, você coloca as coordenadas de um dos pontos aonde a reta que você conhece da reta. Você conhece esse ponto? Na verdade, esse ponto é menos 2. A abscissa ordenada é 0. Todo ponto que está sobre o eixo X, a ordenada é 0. Então, por isso que eu coloquei menos 2, 0. E completa com 1. Completa com 1. E depois um outro ponto, que é esse aqui. Esse ponto, na realidade, é o ponto 0, 4, porque está no eixo das ordenadas. Tá? Então, por isso que eu coloquei 0, 4, completa com 1. A última linha, você coloca xy, que seria, assim, as coordenadas de um ponto qualquer da reta, e também completa com 1. Tá? Então, se você tem dois pontos, você coloca em uma linha as coordenadas do seu ponto, abscissa ordenada, completa com 1. Do outro ponto, abscissa ordenada, completa com 1. E aqui seria um ponto qualquer da reta, completa com 1. E isso tem que dar 0. Esse determinante tem que dar 0, e é assim que a gente faz uma das maneiras de encontrar a equação geral da reta. Isto feito, próximo passo. Você vai, aqui vamos usar um procedimento muito comum de determinante, tá? Onde nós vamos dobrar as duas primeiras colunas. Então, essa primeira coluna, repete. Essa outra coluna, repete. Aí até coloquei aqui uma divisória, tá? O determinante original, aí eu vou dobrar as duas primeiras colunas. Ok? Continua. Aí veja só, essa aqui é a diagonal principal, ó. Aí eu vou colocar a diagonal principal e as outras duas que são paralelas a ela e que tem 3 elementos. Então essa é a diagonal principal, uma paralela a ela que tem 3 elementos, outra paralela a ela que tem 3 elementos. Aí eu vou fazer multiplicações ao longo de cada uma dessas setas. Então multiplicação aqui e multiplicação aqui, tá? Ok? Isso é conhecido como regra de Sarri. Então,
x vezes 4 vezes 1, 4x. Y vezes 1 vezes menos 2, menos 2y. E aqui vai multiplicar por 0, vai dar 0. Tá? Vai dar 0. Então, tá feito. Vou agora fazer um procedimento análogo, tá? Com a diagonal secundária. Então, essa é a secundária, de vermelho, e as outras duas que são paralelas a ela e que também tem 3 elementos. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer essas multiplicações aqui. Só que tem um detalhe. Na secundária, eu multiplico e troco o sinal. Tá? Troco o sinal. Então, veja bem, menos 2 vezes 4 vezes 1 seria menos 8. Mas troco o sinal, 8. Multiplicar por 0, nem preciso me preocupar. Multiplicar por 0, mesma coisa. Tá? Agora eu vou juntar o resultado dessa, somar, né? Resultado dessa azul com o resultado dessa vermelha. Então aqui eu vou ter 4x menos 2y, porque esse zero não conta. Aí eu vou somar com essa 8. Tá? E esse zero também não conta e ficou assim. Então, assim, é um procedimento bem tranquilo, conhecido, tá? Eu só estou lembrando como faz. Aí eu tenho 4x menos 2y mais 8 igual a 0. Eu coloco nessa ordem x, y independente igual a 0. Uma coisa que eu posso fazer é simplificar. Aqui eu divido por 2, tá? Divido por 2 fica assim, divide por 2 fica assim, divide por 2 fica assim, igual a 0. Professor, mas qual dessas duas que é a equação geral da reta? Qualquer uma delas. Qualquer uma delas. Porque se tiver escrito assim, alguém que multiplica x, mais alguém que multiplica y, mais um independente igual a 0, é uma equação geral. Por isso que o artigo que está indefinido, ó, ele não falou determine a equação geral. Ele determine uma equação geral. Tá? Porque você pode simplificar, tem essa possibilidade, tá? Entre outras coisas que você pode fazer. Mas se tiver essa estética, vamos dizer assim, é uma equação geral da reta. Bom, essa maneira é bem conhecida, eu fiz aqui nos detalhes para você lembrar. Agora vamos para a letra B. Ok, letra B, tá? Chegamos agora no cerne desta questão número 33. Determine a equação reduzida da circunferência de centro C e tangente à reta S. Quando nós estudamos posições relativas entre reta e circunferência, uma das posições é quando a reta é tangente à circunferência. Então, imagine uma circunferência com centro aqui e que seja tangente a esta reta. Eu vou concretizar a sua imaginação. Aí, tá? E esse ponto preto aqui é o ponto de tangência. Ok? Bom, para mim chegar no meu objetivo, que é a equação reduzida da circunferência, eu preciso só de duas coisas. Do centro e do raio. O centro eu já tenho. Como que eu posso encontrar o raio? Olha, o raio é a distância do centro até qualquer ponto da borda. Em particular, tá? A distância do centro até esse ponto preto, que é o ponto de tangência, também é o raio. E isso eu posso calcular de uma maneira conhecida, tá? De acordo com o que nós lembramos na aula passada. É só fazer a distância entre o centro e a reta. Essa linha aqui é a distância entre o centro e a reta. Ok? Vamos fazer isso? Escreva aqui, ó. Raio é a distância entre o centro e a reta S. Aí vamos lembrar da fórmula, porque existe uma fórmula para calcular a distância entre ponto e reta. Tá? Eu até fiz esse flashback na aula passada, que eu chamei de recordar é viver, distância entre ponto e reta. Vou colocar a fórmula aí. Veja, tá aqui a criança, ó. Ela é dada assim, é o módulo, tá? É o módulo de ax0 mais by0 mais c sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A fórmula é essa, tá? É uma fórmula, assim, não é das mais bonitas, talvez para a pessoa que quer aprender de uma vez e faz poucos exercícios, não é de fácil memorização.
Mas quando a gente pratica, vai fazendo exercício, a gente grava. É natural. Tá? Agora, quem são os personagens dessa fórmula? Para mim poder utilizá-la, eu vou trazer então uma coisa que eu fiz na letra A. Tá? É a equação, essa aqui é a equação geral, uma equação geral da reta S. Eu fiz isso na letra A. Quando eu tenho a equação, uma equação geral de uma reta, aí o coeficiente do x é o A, que aparece aqui. O coeficiente do y é o B, que aparece aqui. E o termo independente é o C, que aparece aqui. Então, este A, B, C são o A, B, C de uma equação geral da reta. Ok? Então, é só substituir. Professor, mas quem é o x0 e o y0? São as coordenadas do ponto que você está calculando a distância até a reta. Tá? Então, esse x0 e esse y0 são as coordenadas do ponto em que você está calculando a distância até a reta. Então, é só substituir. Ó. O A é 2, está 2 aqui. O B é menos 1, está menos 1 aqui. O C é 4, está o 4 aqui. E depois o A e o B aqui embaixo. O x0 é a abscissa do ponto e o y0 é a ordenada do ponto. Tá? Então, você precisa realmente ter uma equação geral da reta e as coordenadas do ponto. Que aí, rapidamente, você calcula a distância do ponto até a gloriosa reta. E isso aqui, nesse caso, é o raio. Faça contas. Aqui em cima vai dar 5, tá? Porque 2 vezes 1 é 2. Aqui vai dar menos 1. 2 menos 1 é 1. Mais 4 é 5. Módulo de 5 é 5. E aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 é 5. 5 sobre a raiz de 5. Tá? Então, vamos lá. Raio é igual a 5 sobre a raiz de 5. Aí eu vou racionalizar, multiplicando em cima e embaixo pela raiz de 5. Estou fazendo isso com bastante calma. Na aula passada eu fiz uma conta dessa, assim, bem no final. Aí é sujeito a pessoa que ainda tem alguma dificuldade, não tem entendido. Então eu estou aqui fazendo um bem parecido, tá? Nesse aspecto, para a pessoa lembrar. Aí vai ficar 5 raiz de 5 em cima. E raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. Então vai ficar 5 raiz de 5 sobre 5. Aí eu posso cancelar o 5 com 5, aí dá raiz de 5 a resposta. Tá? Esse é o raio, raiz de 5. Então, de posse do centro e de posse do raio, tá? Achar a equação reduzida agora é tranquilo. Você lembra como é? Isso é fato fundamental, hein? Você faz assim, x menos a abscissa ao quadrado, y menos a ordenada ao quadrado, do centro, tá? E depois o raio ao quadrado. Essa expressão é a equação reduzida de uma circunferência. Raiz de 5 ao quadrado é 5, tá? Acabou. É isso que ele quer. Acabou? Moldura na resposta. Ok? Finalizamos assim, então, o exercício número 33. Vamos para frente? E aqui nós estamos, então, no nosso quadro Recordar é Viver, os sucessos do passado de volta para você. Tá? Como a gente está estudando circunferência, posição relativa, tá? Circunferência e reta, a gente tem que lembrar algumas coisas lá do estudo da reta. Então vamos fazer esse flashback, essa volta no passado. Retas paralelas. Olha, geometricamente, duas retas são paralelas, por exemplo, quando o ângulo de inclinação, tá? Que cada uma delas faz com o eixo x é igual. Aí elas são paralelas. Essa é uma definição geométrica. Mas eu estou interessado em falar disso aqui, de retas paralelas, em termos de equação geral. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos olhar primeiro para a reta R. Imagina que só tenha ela nesse desenho. Aí eu vou fazer a seguinte afirmação. Vamos imaginar que a reta R tenha essa equação, essa aqui seja uma de suas equações geral. Tá? Então, a reta R tem uma equação geral assim. Vamos supor. X mais BY mais C igual a Z. Aí eu olho para uma reta que é paralela a ela.
como seria, tá? Como que eu poderia escrever uma equação geral desta reta S, que é paralela à reta R? Então, eu digo o seguinte. A equação geral de toda a reta S paralela a R, ela pode ser escrita assim. Ó. Aí, numa olhada rápida, você vai dizer, ué, é a mesma coisa na de cima? Quase a mesma coisa. Aqui é igual e aqui é igual. Aqui não, tá? Aqui não. É isso que eu quero que você lembre, que você traga para o exercício. Aqui a gente vai fazer na sequência. Se ele te der uma reta, tá? A equação geral de uma reta, e falar de uma outra que é paralela a ela, você pode então escrever a equação dessa outra, repetindo o coeficiente A, repetindo o coeficiente B. E aqui você vai colocar uma incógnita se você não souber, tá? Qual é o valor desse coeficiente. Mas o importante é que aqui é igual e aqui você não sabe. É isso que eu quero que você lembre, tá? Desse assunto de retas paralelas para o nosso exercício. Então agora vamos sair do passado e de volta para o futuro. Bora lá? Opa, chegamos. Exercício 34. O enunciado é bem simples, ó. Obtenha as equações das retas tangentes a essa circunferência e paralela a essa reta aqui. Tá? É sujeito você não ter entendido muita coisa. Por isso que uma dica, tá? Um conselho importante é a gente fazer um desenho. Um desenho onde a gente coloque ali o que a gente tem e o que a gente quer. Isso facilita bastante, tá? Não só a compreensão, como também traçar um plano para a resolução. Porque você enxerga o que você está querendo, o que você tem. É sujeito a preguiça falar alto e o aluno dizer assim, ah, não, tem que desenhar, isso vai tomar um tempo. Olha, a gente precisa, muitas vezes, gastar um tempo quando a gente está resolvendo. No nosso processo de aprendizagem, na resolução dos exercícios, até que a coisa fique automática na nossa cabeça. Ah, mas na prova é múltipla escolha, eu vou desenhar. A prova é a competição. Os exercícios é o treinamento. Muitas vezes nós fazemos nos treinamentos coisas para a gente condicionando para na hora da competição, ou seja, a prova, a gente fazer de uma maneira automática, rápida, ligeira. É igual, por exemplo, quem pratica natação. Tem que fazer lá exercícios na prancha para ir assimilando a técnica. Aí chega o dia da competição, aquela técnica já foi assimilada, porque você gastou tempo desenvolvendo, tá? Praticando. Então aqui é muito parecido. Então eu vou desenhar, por exemplo, essa circunferência. Desenhar a gente até revisa as coisas. Como a gente faz o esboço de uma circunferência? Se você tiver a equação reduzida, igual você tem aqui, é super simples. Você acha o centro, a abscissa do centro é o que está depois do sinal de menos aqui na parte do x, e a ordenada é o que está depois do sinal de menos aqui na parte do y. Então, esse é o centro, 4, 2. Esse carinha aqui é o raio ao quadrado. Então, o raio é raiz de 10. Tá? Eu vou colocar aqui um desenho onde eu já coloquei a circunferência e também a reta. Aí eu explico a reta. Tá aí. Olha a circunferência aqui. Ó. O centro dela é 4 de abscissa e 2 de ordenada. Tá? E o raio, raiz de 10, que é aproximadamente 3, alguma coisa. Agora, e a reta? Olha, a reta, basta você ter 2 pontos. Aonde corta o eixo x, que é só fazer o y igual a 0. Aonde corta o eixo y, que é só fazer o x igual a 0. Tá? Então, o desenho é assim. A gente pode até ver que essa reta ela é exterior à circunferência. A posição relativa dessas duas coisas. Então, agora, aquilo que você tem, que é a circunferência e a reta, você está enxergando. Já é diferente. Já é outra dimensão. O que você quer? Você quer retas que sejam tangentes a essa circunferência. O que é reta tangente? É uma reta que vai interceptar a circunferência num único ponto.
Tá, mas não é qualquer reta tangente. Ela tem que ser tangente à circunferência e, ao mesmo tempo, paralela a essa reta S. Então, o desenho mais plausível seria isso, ó. Essa reta aqui vermelha, ela é tangente à circunferência e é paralela à reta S. Essa outra também é tangente e é paralela à reta S. Ah, então são duas? É por isso que ele colocou no plural, meu amigo. Obtenha as equações das retas tangentes. Tá? São tangentes e, ao mesmo tempo, paralela a essa reta aqui. Cada uma delas, né? Essa é tangente e é paralela à azul. Essa é tangente e é paralela à azul. Agora eu estou enxergando aquilo que eu quero. Tá? Eu quero a equação dessa e a equação dessa. Ok? Então, estamos bem tranquilo. Vamos avançar. Então, nesse nosso caminho de obter as equações das retas vermelhas, eu vou dizer que ela vai ter que ter essa cara aqui, ó. Por quê, professor? Ué, porque a equação de toda reta paralela à reta S, ela tem que ser assim. Igual a gente falou ainda agora no Recordar é Viver, tá? Você repete o A, repete o B, e aqui você não sabe ainda. Tá bom? Na hora que você encontrar esse K, aí acabou o exercício. Então, olha como nós já avançamos. Queremos as equações dessas retas vermelhas. Pelo fato delas serem paralelas à reta S, eu já posso escrever muitas coisas, tá? Então, aqui é igual e aqui é o que nós não sabemos ainda. Esse é um aspecto, tá bom? Então, no que diz respeito a ser paralelo, página virada. Agora vamos focar no ponto delas serem tangentes, porque são duas coisas. As retas vermelhas são paralelas, essa informação eu registrei na hora que eu escrevi isso. Tá? E o outro aspecto é que elas são tangentes. Mas, se elas são tangentes, tá? Olha o que vai acontecer. Eu vou dar um nome para uma delas, para a gente poder não ficar chamando de reta vermelha. Vou chamar essa aqui de reta T, essa aqui, ó. Tá? É uma dessas duas vermelhas, eu vou chamar essa aqui de T. Aí o que eu tenho? Pelo fato dela ser tangente, a distância do centro até ela vai ser o raio. Vamos escrever isso? Tá? Então, se ela é tangente à circunferência, então a distância do centro até ela, até a reta T, vai ter que ser o raio. Ok? Distância entre ponto e reta. Aí, nessa parte aqui, eu vou escrever a fórmula. E nessa parte aqui, eu já sei que é raiz de 10. Agora, para escrever a fórmula da distância entre um ponto e uma reta, eu tenho que fazer um pequeno serviço. Eu tenho que pegar essa parte da equação da reta T, que eu estou fazendo a distância até o centro, tá? Aí pega essa abscissa, joga aqui no X, essa ordenada joga aqui no Y. Destaca a reta e faz essa... Vamos fazer essa substituição. Tá bom? Isso aí vai ser o numerador da fórmula da distância entre ponto e reta. Ó. 3 vezes 4, depois 1 vezes 2, mais K. Aí tudo isso no módulo, tá? Dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Nós fizemos isso algumas vezes, tá bom? Isso é igual a raiz de 10, que é o raio. Aí eu vou encontrar o K. Encontrou o K, é o que está faltando para dar as equações das retas que são paralelas à reta S e tangente à circunferência. Então, o que eu faço aqui? 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, módulo de 14 mais K. Aqui embaixo, 3 ao quadrado é 9, mais 1, 10. Raiz de 10. Passo raiz de 10 para lá multiplicando. Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100, que é 10. Agora, aqui tem que tomar cuidado, tá? Porque para você poder retirar esse módulo, você tem que passar mais ou menos para o outro lado. Na prática é assim. Para se livrar de um módulo, mais ou menos a raiz, mais ou menos, tá? Do outro lado. Isso quer dizer que o que está aqui dentro pode ser 10
ou o que está aqui dentro pode ser menos 10, porque na hora que você tacar o módulo, vai ficar igual ao que está do outro lado. Ok? É assim que nós nos livramos de um módulo. Bom? Mais ou menos o outro lado. Ok? Aí tem duas possibilidades. Faz com mais, 14 mais K igual a mais 10, 14 mais K igual a menos 10. Aí desenvolve essa, passa o 14 para lá, vai dar menos 4. Desenvolve a outra, passa o 14 para lá, vai dar menos 24. Pronto. Assim, o que você quer é 3x mais y menos 4, usando esse K, e tá? 3x mais 4 menos 24, usando esse outro K. Então, você encontrou as duas, tá? As equações das duas retas que são paralelas, a reta S e tangente à circunferência. É um exercício interessante, tá? Muito bom de ser feito. Vamos para frente? Então, avancemos. E aqui o exercício 44, tá? Aí uma questão bem importante. Depois ela vai ter, assim, mais na frente, alguma contextualização, mas a essência, tá? A essência é o que está nessa questão. Que é quando você tem uma reta, e quando você olha para uma expressão como essa, equação geral de uma reta. Uma circunferência, equação reduzida de uma circunferência. Tá? Aí você quer saber a intersecção dessas duas. A intersecção que pode ser, que pode não ocorrer. Tá? Se a reta for exterior, pode não ocorrer. Intersecção vazia. Tá? Pode ser um ponto se a reta for tangente. Ou pode ser dois pontos se a reta for secante. Tá? Aqui é essa situação de posições relativas. Eu fiz um esboço do gráfico, tá? Aqui mesmo, só para a gente já saber assim, o que vai acontecer, tá? Na resolução do exercício, mas aqui realmente nem precisaria do desenho, não. Tá aí, tá? Veja só, aqui é a circunferência, tá bom? Com o seu centro, e aqui a reta, e aí pelo meu desenho, isso aí tem que dar 2 pontos, tá? Tem até, assim, alguns sites, assim, de calculadoras de gráficos online, que você pode plotar esses gráficos, tá? Auxilia também a você ter uma melhor compreensão. Tudo isso facilita, tá? Então tá aqui. Mas a maneira que eu vou fazer, eu vou mostrar uma maneira aqui que sempre dá certo. Às vezes pode ser uma pedreira, mas nesse caso aqui vai ser bem tranquilo, tá? Como é que eu posso fazer isso? Bem, eu chego aqui na equação da reta, que é uma expressão mais fácil, né, expressão linear, né? Aí eu isolo, por exemplo, uma das duas, a que for mais conveniente para mim. Eu vou isolar o y. Aí eu passo o x para lá, passo menos 6. Ele passa 6, passo o x, fica menos x. Então eu isolo uma das duas, tá? Então se eu tenho duas equações que representam figuras, e eu quero ver aonde essas figuras se intersectam, o que eu faço? Basta eu resolver o sistema formado pelas duas equações, que popularmente as pessoas fazem assim: isola, substitui. Então, eu vou pegar esse y, ó, bem circuladinho, e vou jogar aqui, tá? Então, isola, substitui. Então, aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado, ok? E no lugar do y, 6 menos x ao quadrado, igual a 25. Aí agora eu tenho uma equação com uma incógnita só. Aí eu consigo encontrar assim bem determinado o valor desse x. Vou desenvolver este quadrado, vou desenvolver este quadrado, tá? Aí eu vou ter quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, igual a 25. Você já observou que está caminhando para uma equação do segundo grau. Vou juntar x ao quadrado com x ao quadrado, vou juntar a galera do x e vou juntar independentes. Ficarei com isso, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais 2x soma com menos 12x, menos 10x. 1 mais 36 é 37. Aí o 25 vem para cá, 37 menos 25, 12.
É uma equação do segundo grau. Uma coisa que eu posso fazer é simplificar, divide por 2, aí fica x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Tá? Uma maneira de resolver, tá? Uma maneira de resolver, as pessoas às vezes usam só em produto, mas uma maneira assim que é certeira é calcular o discriminante, o delta. Calculo o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. A é 1, B é menos 5 e C é 6. Então, B ao quadrado, 5 ao quadrado, 25, menos 4AC, 24, por isso que dá 1. Esse é o momento decisivo, porque se o delta é positivo, significa que você vai ter duas raízes distintas, duas raízes reais distintas. Então, haverá dois valores para o x. Isso já me diz que você vai ter 2 pontos. Tá? Se fosse só para saber se a reta é secante, tangente ou exterior, o delta já decidiria isso. Se ele for positivo, você tem duas raízes, portanto, você vai ter 2 pontos. Aí vai ser secante. Se o delta for zero, então você vai ter uma raiz só, efetivamente. Tá? Aí é tangente. Se o delta for negativo, então você não vai ter solução para essa equação. Quer dizer que não vai ter intersecção, quer dizer que a reta vai ser exterior. Ok? Mas vamos então avançar. Tá? Pela fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então fica assim. Aí eu vou calcular o x' e o x duas linhas. Usando mais. 5 mais 1, 6 por 2, 3. 5 menos 1, 4 por 2, 2. Então tem essas duas raízes. O 3 e o 2. Ok? Tá. Mas eu quero encontrar o quê? A intersecção. A intersecção é o ponto. Eu quero encontrar esse ponto e esse ponto. Ponto não tem só abscissa. Tem abscissa ordenada. Então eu preciso encontrar quem? Agora o y. Quando o x for 3, qual vai ser o y? Quando o x for 2, qual vai ser o y? Tá? Eu trago aqui, ó. Isso aqui, põe aqui, ó. Tá bom? É assim que eu vou encontrar o y. Ele não está isoladinho aqui? Tá bom? Então pega ele aqui, só para a gente lembrar. Ctrl C, Ctrl V. Então veja, quando o x for 3, substitui aqui, ó. 6 menos 3, 3. Então já tem um ponto. 3, 3. Tá? 3, 3. É esse ponto aqui, ó. Na minha escala, é esse ponto. Agora, quando o x for 2, vai ficar 6 menos 2, 4. É esse ponto aqui, ó. 2, 4. Aqui dá até com uma escalazinha, que a pessoa pode perceber isso. Então, quem são os pontos? 3 com 3 e 2 com 4. Ok? Então, resolvemos aqui o exercício número 44. Meus amigos, pelo andar da carruagem, tá? Pelo girar dos ponteiros, não temos mais tempo. Nós vamos finalizar essa aula aqui. Você continua fazendo os exercícios. Eu estou fazendo alguns exercícios com bastante detalhe, com bastante calma. Aí eu digo assim para você, no livro tem bastante exercícios. Não é igual numa lista. Naquela parte de trigonometria, eu coloquei lista. Aí nas listas, assim, eu já trago condensado o que é importante. Das listas eu digo, é bom fazer tudo. Do livro, é bom fazer o máximo que você conseguir. Mas esses que eu estou resolvendo, eles já são aqueles que vão te conduzindo para as questões da prova. Você entendeu qual que é a nossa linha de trabalho. A gente faz os propostos, aí eu seleciono dos propostos aqueles que são mais importantes para depois chegar nos contextualizados, que são os complementares. Aí aqueles contextualizados é que eu uso como inspiração para montar a prova. Tá? Eu montei essa prova baseado nessas aulas. E essa é uma informação muito importante. Nós vamos continuar na próxima aula trabalhando com posições relativas. Aí nós vamos fazer alguma coisa dos contextualizados, que são muito importantes. Ok? Então, sou grato a todos pela participação. Valeu e até mais.